Boa noite, queridos irmãos. É um prazer estar aqui novamente na casa de Deus. Muito obrigado, moça, pela canção, muito bonita. Toda vez que eu vou pregar, essa moça canta, eu acho que ela gosta de mim, ó. É minha esposa, né? Falar aqui pro pessoal de casa. Uma boa noite a todos que nos assistem através das redes sociais, do YouTube. É um prazer estar aqui, é um prazer ter vocês aqui nos assistindo também. E esse vídeo ficará gravado no YouTube e você pode assistir ele várias e várias vezes. Então, para darmos início ao nosso culto, então, vamos fechar nossos olhos e pedirmos a orientação do nosso poderoso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, santificado e louvado seja teu nome. Obrigado, Senhor, por esse dia em tua companhia. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui em tua casa, Pai querido, para ouvir a tua palavra. Querido Deus, que possamos sair daqui melhores do que entramos, motivados e esperançosos, Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós e que vamos estar cheios do teu Santo Espírito Santo e assim conseguir vencer as batalhas dia a dia de nossas vidas, Pai querido. Obrigado por tudo, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então, hoje eu venho trazendo o tema O Recomeço, aprendendo a recomeçar. E é curioso que vem usando de base o reino de Israel. Assim que Salomão morreu, o seu filho Roboão, ele então ia ser o próximo rei. Só que 10 das 12 tribos não estavam aceitando isso muito de bom grado. Então, o que aconteceu? Houve uma divisão. Então, essas 10 tribos foram para o norte e se dominaram o reino de Israel do norte. E 2 tribos, a de Judá e de Benjamim, então ficaram no sul. Com essa divisão, houve vários reis, tanto do lado sul, tanto do lado norte. O que acontecia era que toda vez que se levantava um rei, que o povo pedia, o rei até começava bem. Vários nem começavam tão bem assim, mas muitos começavam bem, só que após um tempo que Deus os ajudava a conquistar as batalhas ali, então defender o seu povo, o que acontecia? Eles iam até os outros reinos e se embelezavam com os deuses, as coisas, então, do reino conquistado por eles. Então, eles traziam as coisas, os deuses, as oferendas desse povo pecaminoso, para o povo, então, de Israel. E ali acontecia a idolatria, os falsos testemunhos, a quebra da aliança com Deus de Israel, e por isso o povo sempre caía em desgraça. Sempre aconteciam deles serem derrotados em batalhas e sofrerem por mão dos inimigos. Nesse período foram levantados vários profetas, e o que eu vou falar hoje é o profeta Oséias, que, na minha opinião, foi um dos profetas com a missão mais difícil, porque Deus o chamou e disse o seguinte para ele. Eu vou pedir que os irmãos abram em Oséias, capítulo 1. Amém? A palavra diz então: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Curioso, irmãos, Deus pede então para um profeta ir e tomar como diz o meu parceiro Ares, acompanhante para casamento. Então, creio que Oséias, se não me engano, ele tinha por volta de uns 30 anos, chegou então em sua casa, um profeta de Deus, um homem escolhido de Deus, e disse para sua mãe, para seus pais: pais, eu vou me casar ali. Deus então me indicou uma mulher para me tomar casamento. Então seus pais alegremente diz: meu filho, que bênção de Deus, Deus então vai te esposar, então você vai ter uma esposa, vai se casar e ter filhos, e vai ter uma vida feliz. Então
Oséias diz: olha, pai, Deus me mandou tomar para mim uma prostituta para me casar. Creio que eles não ficaram muito felizes com essa notícia. E, se não me engano, naquela época, as pessoas eram muito julgadoras. Elas gostavam muito de meter o bedelho e falar as coisas na bucha. Então eu imagino ali onde Oséias morava, as pessoas o criticando e falando: como pode, Oséias, você, um cara reto, um profeta de Deus, simplesmente tomar para si uma prostituta, uma mulher da vida? Então Oséias, creio que naquela época as coisas eram arrochadas, estava meio pensativo sobre essa ideia, sobre esse pedido de Deus. Porém, o que ele fez? Como um bom profeta, como um bom servo de Deus, ele foi e tomou a Gômer, então, como sua esposa. E no versículo seguinte diz: disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome... o 3. Foi-se, pois, tomou a Gômer, filha de Diablim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeu, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Jezreel, irmãos, o significado significa espalhadores de Deus. O que Deus, através de Oséias, queria passar para o povo? Que o povo dele, ao longo de toda a história, foi um povo que começava bem, mas com o tempo caía nos prazeres, podemos dizer, os prazeres do mal, os prazeres do inimigo. Então Deus queria usar Oséias, a história dele, para que o povo visse o que Deus sentia, o quão triste ele ficava com o seu povo, o deixando, o traindo por coisas vãs que simplesmente ele tinha falado várias vezes que não eram boas, mas que o povo teimava e seguia em frente nessas decisões. Então, no versículo 6, diz que ela tornou a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, os nomes até então dos dois filhos de Oséias são nomes proféticos. O primeiro significa espalhadores de Deus, e o segundo é não obtive misericórdia. O primeiro, os espalhadores de Deus, significa o quê? Significa que o povo simplesmente estava se espalhando, se perdendo com aquelas coisas más e ruins que muitas vezes os próprios reis da cidade os traziam após as invasões de outras cidades, que eles estavam se afastando simplesmente das leis de Deus, das 10 leis de Deus, que Deus então passou a Moisés, que ao período de todo o tempo foi usado como sendo a lei maior de Deus, e simplesmente eles estavam ignorando completamente isso. Então, eles têm a segunda filha, que se chama desfavorecida, que, se eu não me engano, em hebraico significa lo ruamá, que significa também não obteve misericórdia. O que significa não obter misericórdia? Deus está com as mãos estendidas para nós. Nós simplesmente saímos de sua proteção por nossa própria vontade. Então é isso que estava acontecendo. Deus sempre levantava homens, levantava bons reis, para que pudesse tomar de conta do seu povo, que pudesse os guiar no caminho certo. Só que tanto os reis como as pessoas não conseguiam ir muito longe com isso. Sempre eles se desvirtuavam da presença de Deus. E o que acontecia? Eles sempre tomavam surra, sempre perdiam batalha, sempre ficavam na miséria por conta da desobediência que o faziam. Então, no versículo 8 diz: depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos
filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Aqui, o terceiro filho tem o significado de não meu povo. Porque, como eu disse antes, o povo se desvirtuava e se afastava de Deus. Então, Deus simplesmente dizia que esse povo não era dele, porque simplesmente eles não aceitavam a Deus como seu Salvador. Eles preferiam caminhar com suas próprias pernas e adorar a ídolos, fazer oferendas a Baal e simplesmente dar as costas ao Deus de Israel. E logo vemos que vós não sois meu povo, se lhes dirá. Logo se lhes dirá, porque Deus sempre levanta profetas, assim como Oséias, para mostrar o que o povo estava fazendo de errado, mas para que de alguma forma o povo se compadeça e volte ao caminho de Deus. Então disse: vós sois filhos do Deus vivo, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e construirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então será o grande dia do Deus, do povo de Deus, que assim que eles se arrependerem, as coisas vão mudar. E no capítulo 2 diz: chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. O que significa isso? Depois que o povo, eu não sei, talvez depois de sofrer tanto, de ignorar tanto a palavra de Deus, no ponto que eles decidirem se converter novamente, então serão chamados de meu povo e favor, que também pode ser representado por misericórdia. Então significa que se o povo se voltasse para os bons caminhos, Deus então os chamaria novamente de meu povo e também teria misericórdia com um deles. É interessante que logo após o terceiro filho de Oséias, a sua esposa Gomer então voltou à prostituição. E ela voltou várias vezes. Ela teve um filho um atrás do outro, não. Ela teve um filho, voltou para prostituição, voltar, aí Deus, vai lá, Oséias, vai lá atrás dessa mulher lá e pega ela, porque ela é sua, você tem obrigação dela. Ele ia então, trazia ela de volta, ela voltava, e voltava grávida, e imagino as pessoas que moravam ali, beirando Oséias, que falavam, ô, corno, não sei o que, chifrudo, sofria o pão que o diabo amassou ali, mas ele ia atrás dela, Deus o ordenava ir atrás dela, porque era sua esposa, e ele tinha obrigação com ela. Então, Gomer foi uma, foi duas, foi três, e depois do seu terceiro filho nascer, ela foi de novo. Só que dessa vez, ela foi lá para, então ali para sua quebrada ali, e começou a trabalhar ali por um homem muito mau, que colocava ela para trabalhar, né? E então Deus ordena de novo que Oséias fosse atrás dela. Só que tinha um preço a ser pago por Gomer. Então o homem estava ganhando dinheiro com ela ali, e simplesmente Oséias chega lá e quer levar a mulher de volta para casa. Então o cara chega e fala simplesmente que não, porque ela está trabalhando para mim, eu estou ganhando dinheiro através dela, eu preciso que você me pague. Não vai ser fácil assim não. Ela está aqui, ela veio com as suas próprias pernas, e ela está aqui porque ela quer. E se você quiser levar ela, você vai ter que trabalhar muito e vai pagar caro por essa mulher. Então simplesmente Oséias começa a trabalhar 2, 3 vezes a mais para poder conquistar ali o dinheiro suficiente para que pudesse então reaver sua esposa de volta. Então ele trabalhava e conseguiu então ganhar o dinheiro. Então voltando lá, conseguiu então pagar pela sua esposa. Logo, ela percebeu que Oséias trabalhou tanto por ela, lutou tanto por ela, que suas mãos sangravam, suas mãos estavam muito machucadas, por conta de tanto trabalho e esforço que ele tinha feito por ela. Então ela vê que realmente Oséias a amava. Deus o enviou nessa missão difícil, mas que ao pensar que, por que, Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso comigo, me mandando numa missão tão difícil, né? Naquele tempo não era bem visto as prostitutas.
Na verdade, nunca foi. É curioso até, eu estava conversando com um colega e sabemos que hoje em dia as coisas têm que ser pacificadas. O mal não é tão mal, o bom não é tão bom, tudo tem que ser aceito. Então, eu conversando ali com um colega meu, eu disse que não via essa profissão, prostituição como uma profissão, por conta da pandemia. Uma representante das prostitutas foi lá, queria reaver lá, porque não estava trabalhando. Então, a gente discutindo sobre isso, eu comentei com ele, e ele disse que não, que a prostituição é uma profissão normal, que tem que ser respeitada e tudo mais, e que ele não via nada de mal em prostituta e tudo. Então, eu virei para ele e fiz a seguinte pergunta: você casaria com uma? Aí ele, não, mas aí é diferente. Diferente por quê? É diferente por quê? Você fala que não é uma coisa normal, que é uma profissão normal, mas te pergunto se você poderia casar com uma, você não quer, por quê? Não sei o quê. Tá. Então, nós vemos que hoje em dia as pessoas falam muito do que não vivem, do que não sabem. Então, voltando para a história de Oséias, sua mulher, ao ver suas mãos ali calejadas, cortadas, sangrando, de tanto esforço que ele fez por ela, ela soube verdadeiramente que Oséias amava de verdade. É muito incrível essa história, irmãos, que é exatamente o que Jesus sofreu. Ele veio aqui, humano, um Deus, tomou a forma de um ser humano para poder pagar nossos pecados. Ele foi martirizado, apanhou, foi cuspido, foi crucificado por um povo que simplesmente o rejeitou. Sim, praticamente foi eles que colocaram Jesus Cristo lá naquela cruz. Então é incrível como a história de Oséias serve de referência a Jesus Cristo, a sua missão que foi dada a ele, e ele veio e a cumpriu. E o que podemos tirar para nossas vidas disso, irmãos? Gomer teve várias oportunidades de recomeçar ali seu casamento com Oséias. Foi uma, duas, três vezes, não sei, várias. Mas ela precisou ver suas mãos calejadas e sangrando para poder ver o amor que ele sentia por ela. Então, a partir dali, ela deu valor a ele. Sabe, nós temos a Bíblia de referência para nós cristãos. E nela vemos que Jesus Cristo veio a essa terra por nós. Ele tinha um objetivo. Os anjos, quando souberam que Jesus vinha à terra se sacrificar por nós, queriam vir se sacrificar no lugar dele. Só que ele disse que vocês são criaturas, vocês não podem sacrificar por criaturas. O dever é meu, o sangue ser derramado é meu. Eu me lembro de um filme, eu até comentei ontem na salinha jovem, que chama Troia. E é curioso esse filme, que é de tempo medieval, e nós percebemos que ao longo dos anos, honra já quase não existe mais, foi se degradando ao correr do tempo. E tem uma parte nesse filme que um certo guerreiro, ele vai até os portões ali de Troia para poder desafiar então o capitão do exército de Troia. E os muros altos, bem altos, e vários arqueiros aos muros, preparado, com suas flechas todas preparadas, então mirando no guerreiro Aquiles, para poder dispará-lo e matá-lo ali mesmo. Só que o que aconteceu? O guerreiro, o Heitor, que estava sendo desafiado, chegou e os pediu para abaixar os seus arcos. E Aquiles, que estava lá embaixo, era o maior guerreiro daquela época, todos o temiam, porque era o maior guerreiro. Forte, rápido, destruía. Pensa num bicho porradeiro, era Aquiles. Então, chegando e desafiando Heitor os pediu seus guerreiros para baixarem seus arcos, e disse que ele desceria lá e iria combater a Aquiles. Agora, eu pergunto aos irmãos, hoje, se Aquiles chegasse a desafiar alguém hoje,
o que aconteceria com o covarde, que a gente sabe que hoje em dia a covardia está grande, tem muitos covardes por aí. Hoje simplesmente eu falava, mete flecha nesse cara, eu não quero enfrentar não, pode matar, eu não vou descer lá não, que honra o quê? Eu quero é salvar minha pele. Nós sabemos que isso aconteceria hoje em dia. Mas voltando à história então, Heitor desce, luta com Aquiles e morreu, mas morreu com honra, coisa que não vemos hoje em dia. Vemos a degradação da honra ao nosso tempo. Então, irmãos, o que vejo é que Jesus precisava vir, porque era honroso, tipo, a gente não consegue compreender esse amor de Jesus por nós, mas só sabemos que Ele veio, e Ele veio para nos salvar, e morrer de uma das maneiras mais tristes que tinha naquele tempo, que era a morte de cruz. Era açoitado, depois pendurado numa cruz e deixado ali para morrer. E Ele veio e morreu por nós. O que nós devemos fazer agora? É reconhecer, assim como o Gomer reconheceu o amor de Oséias por ela, nós devemos reconhecer o amor de Jesus por nós. É um Deus. Às vezes fico pensando, como que Deus me vê, me escuta aqui, mas escuta também um cabra lá no Japão, ao mesmo tempo. O quão grandioso é esse poder, o quão é difícil até a gente arrumar palavras para isso. E a gente para e pensa que um ser dessa magnitude se fez carne, como nós, e se sacrificou por nós. Olha que grandioso é isso. Eu sei que nós, seres humanos, somos muito pequenos, mas tenho certeza que você vale um Deus morto, crucificado. Você não é qualquer coisa. Deus morreu por você, por mim, por todos nós. Então nós não devemos deixar que pouca coisa nos tire da presença dEle, nos tire da salvação dEle, pois Ele veio e limpou o nosso pecado. Ele nos salvou da morte certa. A única coisa que devemos fazer agora é se achegar a Cristo, porque Ele já está com as mãos estendidas para nós, só esperando nós irmos até Ele, abrir o coração e a mente para Ele. É incrível quando vemos o quão grandioso é esse amor de Deus por nós, e é magnífico a gente ter a possibilidade de poder levantar todos os dias pela manhã e saber que Jesus está nos ouvindo. Pois antigamente existia toda a questão do santuário e tudo, só que depois da vinda de Jesus Cristo, nós podemos falar com Ele diretamente. Deveríamos ser honrados com isso. Temos honra de, nossa, eu tenho o privilégio de poder falar com Jesus, Ele está me ouvindo. Não vamos nos distrair, assim como o Gomer, das coisas que vivemos ou no passado, e das coisas também que são atrativas aos nossos olhos, pois somos carnes, temos que ter a consciência disso. Às vezes vamos sentir vontade de coisas que não é do agrado de Deus, mas temos que ter a plena confiança nele, que Ele vai te dar o poder necessário para você poder vencer essas questões, pois o mundo é grande. A gente vem para a igreja 3 vezes na semana, os outros dias é no trabalho, é na escola, na faculdade, nos afazeres da vida. Tem muitas coisas que podem até tirar nossa atenção do nosso Deus, mas temos que ter a plena fé que o sentido da nossa vida é em Cristo. Na minha última pregação, eu comentei um pouco sobre uma experiência que eu tive, e nessa eu queria contar outra. Eu contei já algumas vezes, só que agora que está sendo gravado, vai ficar gravado aí para várias pessoas poderem assistir. E vai bem de acordo com o assunto, da fraqueza que Gomer tinha, né, dos erros que fazemos após reconhecer a Jesus, né? A gente conhece Jesus, mas somos seres humanos, temos nossas dificuldades, nossas batalhas, mas é bom quando a gente reconhece e volta aos braços dele. Assim que eu me batizei, acho que foi em 2012, eu tinha uns amigos aí, a gente gostava muito de ir no cinema, e
tinha um filme muito legal que a gente estava querendo assistir. Aí eles, bora lá, Raul, bora lá, cara, bora. O filme tinha lançado na sexta-feira. Aí eles me chamando, e eu tava doido para ver esse filme também, e aquele negócio ruim. E eu tinha batizado, e eu fiquei pensando, mas se eu for lá, assistir esse trem lá, será que vai ter problema? Aí eu, pensando, eu acho que eu vou lá, acho que não dá nada não, dá problema não. Como o filme lançou na sexta, eu fui no sábado. E eu fui bem ali no Portal Shops, e eu encontrei com esses amigos meus lá, a gente caiu lá para dentro lá e assistiu o filme, irmãos. Aí eu saí, até tomar uma água aqui. Então eu saí, a gente estava lá fora, aí já estava na hora de ir embora já. Daí me ligaram, já outras pessoas, e Raul, você viu o filme que lançou, cara? Eu, uai, vi, até assisti, acabei de assistir aqui. Aí a pessoa, pô, tô descendo aí então, você está aí ainda? Eu, tô aqui, vai vir aqui para nós ver? Vou ir. E as pessoas foram e assistiram o filme de novo. Eu tinha acabado de ver o trem e assisti de novo. Aí vocês veem aí como um ser humano é. Tinha pouco tempo batizado e, né, sendo fraco ali, deixando a carne dominar. Então eu assisti esse filme novamente, irmãos. Daí então, acabou o filme, a gente saiu e tal, e chamou um táxi. Aí, para quem já foi ali no portal, sabe que tem um canteiro assim, que tem umas gramas assim, tem uma terra. Aí a gente esperando o táxi, eu cheguei lá e sentei lá nesse canteiro, estava lá tranquilo. Daí o táxi chegou. Na hora que o táxi chegou, eu me levantei, irmãos. Eu tinha sentado em cima do formigueiro. Sabe, naquele momento, eu vi que foi um castigo aquele ali, pois era formiga lava-pé. E quem já tomou picada de formiga lava-pé sabe que é a pior. É pior do que até picada de cascavel, não tem trem pior do que aquilo. E foi muitas, irmãos, foi muitas. E as mordeu, me ferroou, em todo quanto é canto, em tudo quanto é canto. Então eu me levantei ali, eu queria ir lá no banheiro para dar um jeito naquilo. Só que o táxi já estava lá, na época era táxi, não tinha Uber, o povo brabo, estava rodando e querendo cobrar mais. E vamos embora, Raul, vamos embora, não dá não, eu como, estou sofrendo aqui, estou sentindo dor. E o povo, vamos embora. Aí tá, a gente foi embora, e eu entrei dentro desse táxi, irmãos, e as calças cheias de formiga, e as formigas não tinham dó não. Fui até lá em casa com essas formigas. Então desci do carro já até meio desnorteado, tanta ferroada de formiga. E minha mãe chegou e bateu um perfume nas minhas pernas. E para que ela fez aquilo? Dizendo ela que seria uma coisa boa, mas não foi não. Então, depois disso, nunca mais, eu fui no cinema no sábado. Nunca mais, porque eu vi que aquele ali foi um castigo, sabe? E eu agradeço a Deus porque foi formiga, poderia ser coisa pior. Então, meus irmãos, tenham certeza de uma coisa. Depois que vocês fizerem um trato com Deus, depois que vocês aceitarem Jesus Cristo na vida de vocês, tenham uma coisa em mente. Nós somos falhos e pecadores. Somos fracos. Precisamos do Espírito de Deus em nossas vidas. Jesus quer que você venha até Ele, não importa como. Aqui Ele vai te moldar, Ele vai te transformar, Ele vai te fazer forte. Se chegar uma pessoa aqui, talvez um ladrão, um assassino, até mesmo um travesti, e sentar aqui, às vezes algumas pessoas vão ficar meio assim, com medo, um desconforto, mas Deus ficará muito feliz com isso, porque Ele quer que você vá até Ele, Ele quer que as pessoas vão até Ele. Então é muito importante que tenhamos isso em nossa mente, que não somos perfeitos, mas estamos em busca da perfeição, que Deus tem um grande propósito em nossas vidas. Eu não tenho filho ainda, mas digo às mães e pais que quando o seu filho está aprendendo a andar, ele cai, não cai? Ele simplesmente levanta e sai andando.
Ele dá os seus primeiros passos e cai, levanta, dá os outros passos, cai, levanta, até que chega um momento que ele começa a andar firme com suas pernas. E mesmo assim, leva um escorregão, cai, mas levanta de novo. Então Jesus espera que façamos dessa maneira, que seguimos em frente, não importa se escorregarmos, mas que tenhamos força para levantar, porque a força vem de Deus. Amém? Então foi essa mensagem que eu tinha para os irmãos, e esse é meu apelo, que venhamos sempre estar com sentido em Cristo, porque a força necessária Ele nos dará.